A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 1. Caracteres da Revelação Espírita. Continuação. Item 51. Como os elementos da revelação espírita foram ministrados simultaneamente em muitos pontos, a homens de todas as condições sociais e de vários graus de instrução. É evidente que as observações não podiam ser feitas em toda parte, com os mesmos frutos, que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, numa palavra, a conclusão sobre a qual deviam firmar-se as ideias, não podiam sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo muitas vezes senão uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente provindo de uma única categoria de espíritos e, além disso, embaraçados por influências locais e pelo espírito partidário, achava-se na impossibilidade material de abranger o conjunto e, por isso mesmo, incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum. Apreciando cada um deles os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores, ou da opinião especial dos espíritos que se manifestassem, logo teriam surgido tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de comparação e de exame. Resumindo, cada qual se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando estar de posse de toda a verdade, ignorando que, em 100 outros locais, se obtinha mais ou melhor. Item 52. Convém notar, além disso, que em nenhuma outra parte o ensino espírita foi ministrado de maneira completa. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas tão especiais, que seria impossível se achassem reunidas num mesmo ponto todas as condições necessárias. Tendo o ensino que ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e de observação, como se faz em algumas fábricas, onde a feitura de um mesmo artigo é dividida em partes por diversos operários. A revelação foi assim feita parcialmente, em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. É por essa maneira que ainda prossegue, pois nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos demais centros o complemento do que obtém, e foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Era, portanto, necessário agrupar os fatos espalhados, para se lhes apreender a correlação, reunir os diversos documentos, as instruções dadas pelos espíritos acerca de todos os pontos e de todos os assuntos, para as comparar, analisar, estudar-lhes as analogias e as diferenças. Surgindo as comunicações de espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era necessário apreciar o grau de confiança que a razão lhes permitia conceder, distinguir as ideias sistemáticas individuais ou isoladas das que tinham sanção do ensino generalizado dos espíritos, as utopias, as ideias práticas,
afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica sã. Utilizar da mesma forma os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo aqueles da mais baixa categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível, e formar com tudo isto um todo homogêneo. Era necessário, em suma, um centro de elaboração independente de qualquer ideia pré-concebida, de todo preconceito sectário, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Tal centro foi formado por si mesmo, pela força das coisas e sem desígnio premeditado. Abre parênteses, nota. O Livro dos Espíritos, a primeira obra que fez entrever o Espiritismo no caminho filosófico, pela dedução das consequências morais dos fatos, que abordou todas as partes da doutrina, tocando nas questões mais importantes que levantou, foi desde a sua aparição o ponto de encontro, em cuja direção convergiram espontaneamente os trabalhos individuais. É notório que da publicação deste livro data a era do espiritismo filosófico, o qual até então permanecia no domínio das experiências de curiosidade. Se esse livro conquistou as simpatias da maioria, é que ele era a expressão dos sentimentos dessa mesma maioria e que dava uma resposta às suas aspirações, e também porque cada um ali encontrava a confirmação de uma explicação racional do que obtinha em particular. Se ele tivesse estado em desacordo com o ensino geral dos espíritos, não teria merecido nenhum crédito e prontamente cairia no ouvido. Ora, quem recebeu as adesões não foi o homem, que nada e por si mesmo, sendo apenas uma engrenagem de trabalho, que morre e desaparece, mas a ideia que não perece quando emana de uma fonte superior ao homem. Esta concentração espontânea das forças esparsas deu lugar a uma correspondência imensa, monumento único do mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, no qual se refletem ao mesmo tempo os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que foram originados da doutrina, dos resultados morais, dos devotamentos e fracassos, arquivo precioso para a posteridade, que poderá julgar os homens e as coisas sobre as peças autênticas, na presença desses testemunhos irrecusáveis, o que virão a ser a seu tempo oportuno todas as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúme? Fim da nota, fecha parênteses. Item 53. Deste estado de coisas originou-se uma dupla corrente de ideias, umas dirigindo-se das extremidades para o centro, outras encaminhando-se do centro para a circunferência. Desta maneira, a doutrina caminhou rapidamente para a unidade, apesar da diversidade das fontes de onde derivou. Os sistemas divergentes ruíram aos poucos, devido ao isolamento em que ficaram, diante da ascensão da opinião da maioria, na qual não encontraram simpática repercussão. Desde então, estabeleceu-se uma comunhão de ideias entre os diferentes centros parciais. Falando a mesma linguagem espiritual, eles se compreendem e simpatizam de um extremo a outro do mundo. Os espíritas sentiram-se assim mais fortes, lutaram com mais coragem,
marcharam com um passo mais seguro, de vez que não se acharam mais insulados, por terem sentido um ponto de apoio, um liame a prendê-los à grande família. Os fenômenos de que foram testemunhas não mais lhe pareceram estranhos, anormais, contraditórios, pois puderam conjugá-los às leis gerais da harmonia, descobrindo de um golpe de vista todo o edifício e ver em todo esse conjunto uma finalidade elevada e humanitária. Abre parênteses, nota. Um testemunho significativo tão notável quanto tocante dessa comunhão de pensamentos que se estabelece entre os espíritas pela conformidade das crenças são os pedidos de orações que nos chegam dos países mais distantes, desde o Peru até as extremidades da Ásia, provenientes de pessoas de religiões e nacionalidades diversas, as quais nunca vimos. Não é o prelúdio da grande unificação que se prepara? A prova das raízes profundas que por toda parte toma o Espiritismo? É notável que, de todos os grupos que se formaram, com a intenção premeditada de estabelecer cisão com a proclamação de princípios divergentes, do mesmo modo que todos quantos, apoiando-se em razões de amor próprio ou outras quaisquer, para não parecer que se submetem à lei comum, se consideraram fortes bastante para caminhar sozinhos, possuidores de luzes bastante para não terem necessidade de conselhos, nenhum chegou a construir uma ideia que fosse preponderante e viável. Todos se extinguiram e vegetaram na sombra. Como poderia ser de outra forma, desde que, para se distinguir, ao invés de se esforçarem para proporcionar maior soma de satisfações, rejeitavam princípios da doutrina, precisamente aqueles que fazem dela o mais poderoso atrativo. O que ela tem de mais consolador, de mais encorajador e de mais racional? Tivessem eles compreendido o poder dos elementos morais que constituíram a sua unidade, não se teriam acalentado numa ilusão quimérica. Porém, tomando seu pequeno círculo pelo universo, não viram em seus aderentes senão uma camarilha que pudesse facilmente ser derrubada por outra contrária. Era equivocar-se de modo estranho sobre os caracteres essenciais da doutrina, e esse erro nada podia fazer senão decepções. Em vez de romper a unidade, romperam o laço que lhes poderia dar a força e a vida. Ver Revista Espírita, abril de 1866. O Espiritismo sem os Espíritos. O Espiritismo independente. Fim da nota, fecha parênteses. Mas, como saber se um princípio é ensinado em toda parte, ou se não é o resultado de uma opinião individual? Os grupos isolados, não podendo saber o que se dizia a Lures, era necessário que um centro reunisse todas as instruções para fazer uma espécie de apuro das vozes e levar ao conhecimento de todos a opinião da maioria. Abre parênteses, nota. Tal é o objeto das nossas publicações, que podem ser consideradas como resultado desse trabalho de purificação. Todas as opiniões são ali discutidas, mas as questões não são erigidas em princípios, senão depois de haverem recebido a consagração de todos os pontos de comprovação, os quais são os únicos que lhes podem dar a força de lei e permitir afirmações. Eis porque não preconizamos de modo superficial nenhuma doutrina,
E é nisso exatamente que a doutrina, decorrendo do ensino geral, não é o produto de um sistema pré-concebido. Igualmente, é isso que tem constituído sua força e assegura seu futuro. Fim da nota, fecha parênteses. Item 54. Não há nenhuma ciência que tenha surgido completa do cérebro do homem. Todas, sem exceção, são o produto de observações sucessivas, apoiando-se nas observações precedentes, como de um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com o espiritismo, porque seu ensino foi gradual. Eles não abordam as questões senão à medida que os princípios sobre os quais eles devem se apoiar se acham suficientemente elaborados e que a opinião esteja amadurecida para os assimilar. É mesmo notável que todas as vezes que os centros particulares têm procurado abordar as questões prematuras, não têm obtido senão respostas contraditórias e não concludentes. Quando, ao contrário, o momento favorável chega, o ensinamento generaliza-se e se unifica na quase totalidade dos centros. Há, entretanto, entre a marcha do espiritismo e das ciências, uma diferença capital, isto é, que estas não atingiram o ponto a que chegaram, senão após longos intervalos, ao passo que ao espiritismo foram suficientes alguns anos, senão para atingir o ponto culminante, pelo menos para recolher uma soma de observações, assaz grande para constituir uma doutrina. Disso decorre que há uma inumerável multidão de espíritos que, pela vontade de Deus, se manifestam simultaneamente, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. É em resultado disso que todas as partes da doutrina, ao invés de serem elaboradas sucessivamente durante muitos séculos, ou têm sido quase simultaneamente em alguns anos, o que foi suficiente para agrupá-las e assim formar um todo. Deus quis que fosse assim, primeiramente para que o edifício chegasse mais prontamente ao cume. Em segundo lugar, para que fosse possível, pela comparação, um controle, por assim dizer, imediato e permanente na universalidade do ensino. Cada parte não tendo valor e autoridade, a não ser pela conexão com o conjunto, todas se harmonizando, encontrando seu devido lugar e chegando cada uma a seu tempo. Não confiando a um só espírito o cuidado de promulgação da doutrina, Deus quis que tanto o menor como o maior entre os espíritos, como entre os homens, trouxessem a sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperadora, o que faltou a todas as doutrinas oriundas de uma fonte única. De outro lado, cada espírito, assim como cada homem, não possuindo senão uma soma limitada de conhecimentos, individualmente seria incapaz de tratar ex professo das inumeráveis questões referentes ao espiritismo. Eis igualmente porque a doutrina, para cumprir a vontade do Criador, não poderia ser obra de um só espírito, nem de um só médium. Ela não poderia surgir senão da coletividade dos trabalhos controlados uns pelos outros. Abre parênteses, nota, ver em O Evangelho segundo o Espiritismo, item 2 da introdução, e a Revista Espírita, abril de 1864, Autoridade da Doutrina Espírita, Concordância Universal do Ensino dos Espíritos. Fim da nota,
fecha parênteses. Item 55. Um outro caráter da revelação espírita é que ressalta as condições mesmas nas quais ela se produz. É que, apoiando-se sobre os fatos, ela é e não pode deixar de ser, senão essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Por sua essência, ela contrai aliança com a ciência, a qual, sendo a exposição das leis da natureza, numa certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, o autor dessas leis. As descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de o rebaixar. Elas não destroem, senão o que os homens edificaram sobre ideias falsas que eles fizeram de Deus. O Espiritismo não estabelece, portanto, como princípio absoluto, senão aquilo que está demonstrado com evidência, ou que ressalta logicamente da observação, ligado a todos os ramos da economia social aos quais empresta apoio de suas próprias descobertas. Assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que elas sejam, elevadas ao estado de verdades práticas e saídas do domínio da utopia, sem o que ela se suicidaria. Deixando de ser o que é, desmentiria sua origem e sua finalidade providencial. O Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Abre parênteses, nota. Diante das declarações tão nítidas e tão categóricas como as contidas neste capítulo, caem todas as alegações de tendência ao absolutismo e à autocracia dos príncipes, todas as falsas afirmações que pessoas prevenidas e mal informadas prestam à doutrina. Tais declarações, aliás, não são novas, nós as temos repetido com frequência em nossos escritos, para não deixar nenhuma dúvida quanto a tais comentários. Por outro lado, elas nos indicam nosso verdadeiro papel, o único que ambicionamos, o de trabalhar. Fim da nota, fecha parênteses.